No Locatelli Gourmet de hoje, Rafa Lume junto com a Paganini preparando uma lasanha de frango fantástica. Acompanhem essa receita. Gente, lasanha de frango muito simples, ainda mais com os ingredientes da Paganini e da Locatelli Gourmet. Nós temos que preparar o bechamel, que é o molho branco. Nós temos que preparar também o frango desfiado para o recheio e depois a gente complementa com molhos, queijo e tudo mais. Aquela lasanha fantástica, tradicional, clássica que todo mundo adora. E nós vamos usar uma massa da Paganini que não precisa de pré-cozimento. Ela já vem prontinha, a gente coloca ali na travessa, na assadeira, enfim, com um pouquinho de molho e água e ela mesma cozinha durante o processo da lasanha, tá? Primeiro passo, numa panela a gente vai preparar o recheio de frango, tá? E eu vou mostrar para vocês agora o que eu estou usando. A Locatelli Gourmet tem o frango prontinho já em dois formatos, tá? Tem a carne de frango moída, que é bem prática, já vem embalada aqui, ó, a gente já vem nessa embalagem, a gente usa para cozinhar, é super prático, prontinha. E tem também já o frango desfiado cozido, que é muito prático para preparos do dia a dia, porque a gente sabe que dá um trabalhão fazer frango desfiado, né? E aqui eles já vendem pronto, cozido e temperado. Só adicionar nas suas receitas, praticidade sem limites, né? E ainda mais com essa massa da Paganini, que eu fiquei encantado de saber que ela já vem num processo onde a gente não precisa esquentar a água, cozinhar ela antes e todo aquele preparo. Super prático. Então, vamos para o preparo do frango, tá? Vou pegar uma manteiga. Então a gente coloca uma porção de manteiga, uma colher ou duas de manteiga, um pouquinho de azeite de oliva, para essa manteiga não queimar e manter a temperatura equilibrada. Depois nós vamos fritar cebola, alho e acrescento o frango, já mostro para vocês. Nós temos aqui a nossa manteiga, já está separadinha, e também o frango desfiado cozido Locatelli Gourmet que comentei. Já vem prontinho aqui, a gente já tirou da embalagem, já está pronto pra gente utilizar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como ele vem. Ele vem embaladinho assim, super prático pra gente usar. Vamos pegar uma colher. Então eu tiro assim, ó, um cubinho de manteiga, dá mais ou menos 2 colheres, tá? A gente vai colocar isso na panela. Deixa eu tirar daqui. Junto com essa manteiga vai um pouquinho de azeite. E agora a gente vai deixar a manteiga derreter junto com esse azeite na panela. Derretendo a nossa manteiga, a gente deixa aqui ela esquentar bem. Depois a gente vai acrescentar a cebola. Já está quente a nossa manteiga com azeite, cebola picadinha bem fininha. Vamos acrescentar aqui e fritar essa cebola. Tem coisa melhor que o aroma da cebola fritando na manteiga? Nada pode ser melhor. Vamos colocar um pouquinho de sal para ela já ir secando, não soltar muito líquido. Uma pitadinha de sal. Depois de um tempinho que essa cebola já está fritando com a manteiga e o azeite, a gente acrescenta o alho picadinho também. Pode ser um dente ou 2 de alho no máximo. Um dente tá bom. E deixa ele fritar também. Agora que a nossa cebola e o alho já estão douradinhos, a gente acrescenta o frango desfiado.
Agora, nesse cozimento, a gente vai acrescentar um caldo aos poucos para ajudar no cozimento. Pode ser um caldo de frango, de legumes, o que vocês tiverem em casa, ou mesmo uma água quente. Agora, para dar mais sabor ainda para o nosso recheio, eu vou usar o pomodoro cubetti da Paganini, que são os tomates em cubinhos, e eu vou acrescentar aqui no nosso molho. Enquanto vai finalizando o cozimento do nosso recheio, vamos começar o molho bechamel. E o molho bechamel é muito simples. 3 colheres de manteiga, a mesma quantidade de farinha, a gente faz o roux, né, que é aquele cozimento inicial. Quando ele começa a ficar douradinho e soltar um aroma assim de cookie, de manteiga assadinha, a gente acrescenta o leite aos poucos e vai mexendo bem. Isso vai fazer aquele molho bechamel engrossar, que é o nosso molho branco, né? Depois a gente tempera com sal, pimenta e um pouquinho de noz moscada. Esse molho vai ser um recheio também junto ao frango desfiado, o recheio da nossa lasanha. Fica fantástico. Panela em fogo baixo, a gente vai acrescentar o equivalente a 3 colheres de manteiga, deixar derreter e a mesma quantidade de farinha. A gente vai fazer bastante molho bechamel para não faltar para nossa lasanha, então vamos fazer essa receita para 1 litro de leite. Claro que se sobrar molho, depois guarda num potinho na geladeira para fazer uma massa, enfim, dá para usar em vários preparos da cozinha, né? As nossas 3 colheres de manteiga já estão quentes e derretidas e a gente vai acrescentar 3 colheres de farinha e cozinhar essa farinha para fazer o nosso roux, que é a base do molho bechamel. Então a gente acrescenta a farinha e mexe bem. É muito importante esse cozimento inicial da farinha, para esse molho não ficar com gosto de farinha depois. Então tem que deixar ela cozinhar um pouquinho com a manteiga antes da gente colocar o leite. Mas mexendo sempre para a gente não queimar o roux, que é a base do nosso molho bechamel. Tô mexendo o nosso roux sem parar para ele não queimar, que é a mistura da manteiga com a farinha. E assim que a gente sentir aquele cheirinho da manteiga assando, como se fosse um cookie, um bolo, a gente começa a acrescentar o leite. Essa mistura de manteiga e farinha serve não só para engrossar o molho bechamel, mas também para dar sabor a ele. Vamos começar agora a acrescentar o nosso leite aos poucos, um pouco por vez e sempre mexendo. Enquanto a gente espera os nossos molhos ficarem prontos, nada melhor que um cafezinho Locatelli Gourmet. Agora que o nosso bechamel já está engrossando, eu vou temperar com sal, pimenta e um pouquinho de noz moscada. Se não gostar de noz moscada, não tem problema, é só não usar.
Vamos agora para a montagem da nossa lasanha. Vamos organizar tudo, queijo, forma, os molhos já estão prontos. O que é legal nesse momento? Já pré-aquecer o forno. Então, eu já pré-aqueci, ligue o forno nesse momento. A gente vai fazer a montagem da nossa lasanha. Vamos iniciar então a montagem da nossa lasanha. Na base a gente coloca molho branco, molho bechamel e um pouquinho de água para ajudar no cozimento da massa. Eu vou usar o caldo, já que eu tenho o caldo pronto aqui, mas se não tiver, coloca meia xícara de água, que funciona também. Então a gente vai colocar um pouco de caldo ou água, uma meia xícara de água quente. Depois a gente vai colocar um pouquinho de bechamel. E agora a nossa massa pronta, Paganini grano duro, a gente pode abrir ela e já começar a condicionar na forma. E aqui eu vou até quebrar o meio para fazer o formato certinho aqui da nossa travessa. Então a gente tem as nossas massinhas aqui. Em seguida, vamos colocar queijo mussarela. Esse aqui é o queijo mussarela ralado do Locatelli Gourmet, que vocês encontram aqui no São Lucas também. Pode usar assim e pode usar mussarela fatiado. Eu vou usar os dois, tá? Vou começar com esse aqui, depois eu vou colocar um pouquinho de mussarela fatiado também. Se vocês, assim como eu, adoram queijo, nesse momento não precisam economizar, né? Coloquem bastante queijo, que a nossa lasanha vai ficar deliciosa. Agora vamos colocar o nosso recheio de frango também. A gente pode colocar e ir espalhando para pegar em todo o espaço da nossa lasanha. Temos a primeira camada, agora eu vou colocar mais uma camada de massa. E assim, sem problema nenhum, tá? Se faltou um pedacinho da sua travessa, se ela é outro formato, vai quebrando e vai completando os espaços. Depois ela vai se organizar, quando for pro forno ela cozinha inteira. Tá? Deixa eu até tirar esses queijos daqui para vocês verem melhor essa montagem. Agora a gente vai colocar um pouco mais de molho bechamel, mais uma camada. Agora eu vou intercalar com queijo mussarela fatiado, que vocês podem optar, né? Como eu disse. Pode ser o mussarela fatiado e pode ser o ralado também. Então agora a gente vai usar uma camada de fatiado. Essa lasanha vai ficar fantástica. Prometo pra vocês. Queijo, por fim a próxima camada, voltamos com o nosso frango desfiado.
vai espalhando bem, acondiciona para que todas as partes da lasanha tenham todos os recheios, que assim quando a gente cortar, vai estar tudo recheado igual. O recheio de frango vocês podem dividir em 2 camadas, então sem medo de ser feliz. Essa nossa receita aqui vai dar uma forma grande, né? Isso aqui serve 6 a 8 pessoas. E é uma receita que, usando esses ingredientes que a gente mostrou, da Paganini e da Locatelli Gourmet, fica muito prática, né? Porque as etapas mais complicadas, que era cozinhar o frango, desfiar, fazer esse molho todo, isso já está pronto. E a massa da lasanha já vem pronta, a gente não precisa cozinhar ela. Então, basicamente, é fazer o bechamel, cozinhar esse frango desfiado, fazer um molhinho e montar a lasanha. Muito, muito prático. Nós estamos salivando aqui no estúdio, porque o aroma tá incrível. É ou não é, galera? Isso aí tá incrível. Muito bem. Temos aqui a nossa camada de frango. Nessa camada aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Frango e requeijão nasceram um pro outro, né? Então, agora a gente vai acrescentar um pouquinho de requeijão. Coloca umas colheres de requeijão, que também fica fantástico nesse recheio. Eu vou pegar uma colher menor e vou acrescentando assim, ó, em alguns pontos, mais ou menos onde vocês imaginam que a pessoa vai cortar o pedaço da lasanha depois. E aí no centro desse pedaço vai ter uma quantia de requeijão também. Vamos para a nossa última camada de massa e depois a gente finaliza com queijo. E a gente aproveita toda a massinha, ó, quebra ela. Ela vai estilhaçar, mas não tem problema. Quebra os pedacinhos assim, ó, e vai tapando todos as aberturas que sobraram aqui, pra gente não deixar a massa, a lasanha sem massa. Então pega toda a massinha, quebra em pedacinhos e fecha todos os espaços da lasanha pra gente ter tudo com massinha, tá? Depois isso aqui com o molho vai cozinhar, fica perfeito. A gente vai finalizar com mais uma camada de queijo mussarela e por cima a gente vai ralar um pouquinho de parmesão. Depois vai pro forno, fica incrível. Queijo mussarela. Essa lasanha vai ficar maravilhosa. Eu já tô com a sensação de que vai ser a melhor lasanha de frango que eu já fiz, de todos os tempos. E também vai ser a melhor lasanha de frango que a equipe aqui que está produzindo esse vídeo já provou. Espero que eles não tenham almoçado. Vocês não fizeram essa lasanha inteira e chegaram até aqui para botar pouco queijo, né? Pelo amor de Deus. Caprichem. Mussarela ralado, Locatelli Gourmet. Para finalizar a cobertura da nossa lasanha, queijo parmesão ralado, vai dar uma crostinha, um sabor especial. Então, vamos nessa.
Pronta a nossa lasanha, agora ela vai para o forno por volta de 20 minutos. Já mostramos o resultado final para vocês. Depois de apenas 20 minutinhos no forno e mais 5 gratinando a parte do queijo de cima, tá pronta a nossa lasanha. E agora vem o melhor momento, é claro, que é servir e degustar. Pronta a nossa lasanha e, como eu imaginava, ficou lindíssima. Lasanha de frango desfiado com molho bechamel. Agora, bom apetite! E todos os produtos para preparar essa lasanha maravilhosa você encontra aqui no Mercado São Lucas. Vamos provar essa lasanha maravilhosa. Olha o queijo. Maravilhosa.